Fala galera, estamos aqui mais uma vez, Neto Bezerra, cola em mim que é sucesso com certeza. Estamos hoje para falar aqui de uma infame frase que você talvez conheça, que é uma frase muito falada aí no universo de vendas, que diz o seguinte, que um bom vendedor, um vendedor top mesmo, ele vende até geladeira para esquimó. Já ouviu? Então, essa frase tem um pouco de mentira e tem um pouco de verdade. Depende da circunstância, eu vou explicar para você. Na verdade, esse vídeo aqui é baseado no ensinamento que eu aprendi com o mestre Alfredo Rocha, o palestrante mais assistido do Brasil. Se você não conhece, não perde tempo. Depois que você curtir esse vídeo aqui, dá uma olhada no link que vai estar aí embaixo. Clica nele para você conhecer Alfredo Rocha, o grande mestre Alfredo Rocha. Você tem muito a aprender com ele, eu também tenho. Eu tenho me beneficiado muito de ter conhecido esse grande palestrante. Bom, o Alfredo Rocha, ele explica essa infame frase de que um vendedor bom, ele vende até geladeira para esquimó, de um ponto de vista um pouco diferente do que a gente normalmente pensa sobre esse assunto. Porque essa ideia, esse conceito de um vendedor que vende geladeira para esquimó, pode passar a impressão de um vendedor que quer enganar, quer ludibriar, passar a perna no cliente, tirar proveito dele, vendendo para ele algo que ele não precisa. Afinal de contas, para que uma pessoa que mora no Polo Norte precisaria de uma geladeira? Bom, como eu disse antes, existe um outro jeito de ver isso daí. O que o Alfredo Rocha nos ensina na palestra dele sobre esse assunto é que existem muitas virtudes que um bom vendedor, um bom profissional de vendas precisa cultivar. Mas uma delas que é indispensável é o conhecimento. E o conhecimento, para você ser um grande vendedor, capaz inclusive de vender uma geladeira para um esquimó e esse ser um bom negócio para ambas as partes, ele se divide em três partes: conhecimento do produto, conhecimento do mercado e conhecimento do cliente, que significa compreender as reais necessidades do seu cliente e poder satisfazer esse cliente, trazendo para ele uma solução através do produto que você comercializa. Então vamos lá. Falando do Polo Norte, que é onde vivem os esquimós, que é onde vivem os Inuits, melhor dizendo, é o nome da tribo, né, que vive lá e são conhecidos como esquimós. O mercado onde eles estão presentes se chama Polo Norte. O Polo Norte, para a gente entender um pouquinho, é uma região extremamente erma, onde prevalece temperaturas extremamente baixas. Pra você ter uma ideia, no verão, a temperatura no Polo Norte é de 0 graus Celsius. É muito frio, é de congelar os ossos. Mas no inverno fica pior ainda. Chega a bater 43 graus negativos. 43 graus negativos. É muito frio. E os dias são muito longos e as noites também muito longas. Tem períodos em que a noite dura 6 meses e também o dia pode durar 6 meses. Então aí algumas características sobre o mercado do Polo Norte. Agora sobre os habitantes de lá, o seu potencial cliente para vender uma geladeira, um refrigerador. Vamos conhecer um pouquinho sobre os Inuits, conhecimento do cliente. Os Inuits têm uma dieta básica de praticamente proteína animal, proteína de origem animal. Como já dissemos, o Polo Norte é um lugar muito ermo, então lá não tem produção agrícola, não tem produção de vegetais. Então eles sobrevivem basicamente da pesca e da caça de focas, baleias e até ursos polares. Eles também caçam, né, para poder ter a sua sobrevivência garantida, a sua alimentação e da sua família. Então eles vivem praticamente de proteína de origem animal. E eles moram onde? Bem, eles moram em pequenas casinhas que chamam de iglus. Esses iglus têm as paredes feitas de gelo, teto de gelo e piso de gelo. Então a temperatura dentro de um iglu ela varia, porque quando os Inuits, né, eles estão lá dentro, os esquimós estão lá dentro, a temperatura do corpo, o calor corporal deles pode influenciar na temperatura interna e ela pode ficar bem diferente da temperatura do lado de fora. Como dissemos, do lado de fora chega a 43 graus negativos e no verão no máximo a 0 grau. Dentro do iglu, a temperatura varia entre 7 graus negativos até 16 graus positivos.
que ainda é bem frio, mas já é bem mais agradável. 16 graus normalmente é a temperatura que você coloca ali na tua central de ar-condicionado, no teu quarto, no teu escritório. 16 graus é uma temperatura muito bacana. O problema é que dentro do iglu, que é onde eles precisam guardar os seus alimentos, que muitas vezes eles pescam uma baleia, uma foca grande, eles não vão consumir tudo de uma vez. Então eles precisam o quê? Armazenar os seus alimentos. E aí é que entra o produto, a necessidade de ter o produto, um refrigerador. Uma geladeira, normalmente, a temperatura dela naquela parte de baixo, que é onde você guarda os vegetais, as frutas, ela varia de 6 até 10 graus Celsius. Na parte de cima, mais próxima ao congelador, ela varia de 2 graus positivos a 2 graus negativos. E na parte do freezer, do congelador, a temperatura é de menos 14 graus até menos 17 graus. E uma coisa legal que você precisa saber, a carne, seja de peixe, seja de frango, seja de baleia, de foca ou de urso, ela precisa ser armazenada justamente a 17, 18 até 19 graus negativos, temperatura do freezer, para que ela se mantenha boa para consumo por no máximo 90 dias. Então imagina, você está vendendo um refrigerador para um esquimó que mora no Polo Norte, e que ele precisa armazenar o seu alimento de forma adequada. Se ele pegar uma baleia e deixar as sobras do lado de fora para ficar congelado, além do problema de que toda vez que ele precisar comer, ele vai ter que degelar essa carne, isso é um processo que demora, ainda fica suscetível a ataques de inimigos, de ladrões, de animais que podem ir lá mexer na comida deles, na carne que está lá fora. E além disso, se tiver no verão, vai fazer 0 grau, e 0 grau não serve para manter essa carne congelada. Você lembra? Precisa ser no mínimo 17, 18, 19 graus negativos. Então o refrigerador serviria perfeitamente para ele armazenar dentro do iglu, onde a temperatura varia entre 7 graus negativos e 16 graus positivos, e ele ter o seu alimento armazenado ali de forma adequada por um período mais longo. E na parte de baixo da geladeira ele pode colocar o alimento que ele vai comer hoje, na parte de cima o alimento que talvez ele vá comer amanhã, e no freezer o alimento que ele pode consumir para daqui até 90 dias. Ou seja, ele não está fazendo um mau negócio comprando uma geladeira com você, comprando um refrigerador com você. Você está levando uma solução para o Inuit, você está levando uma solução para o esquimó que mora no Polo Norte. Então perceba a importância que é. Seja em qualquer mercado que você trabalhar, com qualquer produto, você precisa ter conhecimento perito em mercado, produto e principalmente cliente. Espero que essa pequena ilustração, essa analogia tenha te ajudado a fazer a reflexão da importância do domínio da informação, do domínio do conhecimento em qualquer mercado que você atue. Um forte abraço e até a próxima.